Graças porque o Senhor é bom, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Te agradecemos por essa conferência missionária onde o Senhor tem nos inspirado, onde o Senhor, através do Espírito Santo, tem tocado nos nossos corações, tem ministrado nos nossos corações, Senhor, a Tua vontade, Senhor, a Tua palavra. E eu te louvo, Deus, porque coisas novas estão acontecendo no nosso meio, coisas novas estão acontecendo no coração dos irmãos. Eu te louvo, Deus, porque muitos aqui estão sendo tocados, Senhor, motivados, inspirados a cumprir o chamado, a pregar o Evangelho, Senhor, a fazer discípulos de todas as nações. Senhor, obrigado, Deus amado, pelo que o Senhor está fazendo, aquilo que, como nós falamos ontem, a unção que o Senhor derrama nesse lugar, que é invisível, Pai, mas que muda vidas, muda corações, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Pedimos agora que o Senhor esteja falando através da vida do pastor Paulo Oliveira, falando com ele, falando conosco, ministrando em cada coração, cumprindo o teu plano e o teu propósito na vida de todos nós. É o que nós te pedimos esta noite em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tudo bem? Boa noite. Atenção. É um prazer estar aqui novamente, num clima mais paulistano aí do que o normal, né? Vocês desencavaram todos os casacos aí. Não estão acostumados, né? Eu venho aqui, está todo mundo de bermuda, e eu passando calor. Hoje eu me sinto em casa. Para falar sobre esse fechamento da conferência missionária, esse momento da igreja aqui de Santos e da nossa igreja em relação à evangelização, evangelismo e crescimento. Então, como o pastor Evandro disse, estamos no momento aí de incentivar isso em todas as igrejas. O Ministério de Evangelismo, o Edu e a Elisa estiveram aqui falando do GEPs, falando de como funciona você falar de Jesus para alguém e fazer o evangelho crescer. É o nosso objetivo, é a nossa razão de ser, a nossa necessidade. Então eu queria mostrar para vocês aqui, passear um pouco na história da Bíblia, para falar também sobre a nossa história. Isso se tornou até, no mundo acadêmico, uma tendência aí, faz uns 10, 15 anos. Todas as grandes universidades de economia, administração, nos Estados Unidos, no mundo, começaram a entender que eles precisavam criar uma matéria sobre história, para entender o que tinha acontecido e o que vai acontecer. Quando você estuda os casos do que aconteceu num lugar, você pode entender como vai acontecer com o seu próprio lugar. Como já se ouviu falar muitas vezes, a história repete-se a si mesma, e muitas vezes, se você não aprendeu com a história, você está fadado a repeti-la na sua vida, nos erros também. Eu sei que nós não somos muito chegados em história. Vocês estão aqui em Santos, um dos lugares mais antigos do Brasil. A cidade foi fundada em que ano? Olha só, hein? Santistas. E São Vicente? Vamos melhorar aqui a coisa. Hã? São Vicente é mais velho, né? São Vicente, segunda cidade do Brasil. Vamos chegar lá então, vamos chegar lá. Vamos dar umas voltas para trás aqui antes disso. Eu quero ler algumas coisas na Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia, a gente lê de uma maneira muito espiritualizada. Não está errado, porque a Bíblia é um livro espiritual e tem que ser visto do ponto de vista espiritual. Mas é uma história espiritual contada através de homens como nós, pessoas que viveram, cresceram e se desenvolveram em lugares, cidades, com medos, aspirações, ideias, e que entenderam em algum momento que a sua história era maior do que os seus próprios dias. Era uma história que estava conectada com a história de Deus. Então, quando você fala desses nomes e lugares, você está falando de coisas que são que passaram para muito além daquilo que eles mesmos viveram. Todo mundo aqui já deve ter pensado em ir para Israel, conhecer aqueles lugares onde as coisas aconteceram. Eu vou ter essa chance, inclusive, e no ano que vem vamos ver se a gente vai com mais gente, né? Estar nos lugares onde realmente a história foi vivida. Eu falei durante muito tempo com o meu chefe, que não queria muito saber de igreja, mas foi melhorando, aí ele pegou no embalo aqui,
conversei com ele outro dia, faz muito tempo que ele não é mais meu chefe, né? Faz mais de 20 anos que a gente separou os caminhos, mas mantemos o nosso relacionamento. Agora, sábado que vem, vai casar o filho dele, então ele estava me trazendo o convite e falando que ele fez uma viagem maravilhosa, e lembrando o que eu estava falando com ele lá atrás, anos, fez uma viagem para as 7 igrejas de Apocalipse. Então, as 7 cidades das igrejas de Apocalipse lá em hoje, atual Turquia. Não sei nem se dá para fazer a viagem agora, mas tem um tour lá que se faz assim. Visita todos aqueles lugares, então ele vai, puxa, mas vê lá no lugar onde o cara sentou, falou, onde o Paulo andou, o que aconteceu ali. É demais, é demais. Precisa conhecer a história para poder entender por que nós estamos aqui, por que nós somos. E quando ele estava falando isso, eu estava pensando sobre esse estudo que eu tinha feito, sobre aqueles mesmos lugares e a igreja de Antioquia, que foi a razão de ser dessas 7 igrejas estarem acontecendo, as igrejas da Ásia Menor. Então, como estamos falando de conferência missionária, eu queria passear com vocês um pouquinho de história bíblica, e depois ver se vocês lembram quando foi que São Vicente foi fundada, e Santos foi fundado, e São Paulo foi fundado. Mateus 28. Abra a sua Bíblia. Esse é o último capítulo do livro de Mateus, muito famoso, né? Pelos seus versículos finais. Jesus ressuscitou, aparece para os seus discípulos algumas vezes. Aqui em Mateus ele é mais sucinto nessa descrição do que em outros evangelhos. Mas, nas palavras finais de Jesus, ele fala aqui, vou ler versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Jesus começou seu ministério na Galiléia e mandou os discípulos se encontrarem com ele lá, também na Galiléia. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, para ficar na nossa cronologia, que é meio furada, 2016 anos atrás isso. Um pouquinho menos. 2000 anos atrás, essa reunião aconteceu lá no Monte da Galileia. Vou lá visitá-la. Onde Jesus foi, pela última vez, encontrar-se com seus discípulos. Se você está aqui hoje fazendo esse culto, é por causa dessa história aqui. Se você crê no que você crê, faz o que você faz, o seu dia a dia, você trabalha, estuda, tem aspirações, comprar uma casa, visitar lugares, ter dinheiro para poder, ir na Olimpíada. Está perdendo aqui o fechamento da Olimpíada. E os outros que estão lá assistindo o fechamento em casa estão perdendo o culto. Né? A vida é sempre perdas e ganhos. Tem que ver quem está perdendo mais. Tudo isso é pensar no futuro, vir aqui na igreja, pensar no presente, ficar lá vendo na televisão o jogo. Você talvez não esteja pensando no que vai acontecer daqui a 200 anos. Ou o que Deus quer fazer da sua vida por estar aqui num culto como esse, para o seu bisneto. O que isso pode alterar a história da sua geração? A gente geralmente não pensa assim, a gente vai andando dia a dia, vai sobrevivendo, ou vai reagindo aos fatos. E isso é um grande, grande erro. Você não perceber de onde você veio e para onde você vai. E por que as coisas estão acontecendo. Até para no próprio tempo da sua vida pequena, de 70, 80 anos, saber se comportar. Está acabando a bateria? Não? Ou está acabando a vida mesmo? A bateria é menos de 70, 80 anos, né? Então, ao longo da sua história, você tem que entender por que eu existo. Qual a razão de tudo isso? Você não nasceu para comer, dormir, amanhecer no dia seguinte, comer e dormir de novo e assim por diante. A sua função não é sobreviver.
Agora, se você não sobreviver, nada vai acontecer. Então, essa visão mais de longo prazo, só a história traz. Quando você começa a descortinar o propósito de Deus eterno em sua vida. Eu já falei algumas vezes sobre isso, eu vou evitar para dar tempo de ficar onde eu quero chegar aqui. Jesus está falando para aqueles discípulos, os 12 mais alguns, os 11 na verdade naquele momento, lá e mais alguns, que eles deviam fazer o quê? Eles deviam ir e fazer discípulos. Eles eram discípulos, agora iam virar apóstolos. Eles eram o que recebiam. Chegando o reforço. Alô? Alô? Aqui está dentro do caixão aqui, ó. Oh. Fazer que nem Jesus aqui, pregar, ó. Vale a pena, né? Vocês vão trabalhando lá. Então, eles passaram de discípulos para apóstolos. Eles eram que seguiam o mestre, e agora o mestre vai embora. Aleluia. Vou trabalhar aqui com ele. 1, 2. Jesus vai embora e eles vão ficar no lugar falando em nome dele. Eles podiam não estar percebendo ou entendendo o alcance disso. E os nomes deles, eles iam ficar famosos. Qual é o seu nome? Denner. Denner. Hoje ele leva e traz microfones. O que ele vai fazer daqui a 10, 20 anos? Pedro estava levando e trazendo coisas para Jesus. Aí no finalzinho Jesus falou: Pedro, você vai para onde você não quer ir. Outros vão te levar e trazer. E se hoje tem lá uma catedral em Roma, e tem um patrimônio chamado Patrimônio de São Pedro, e uma das maiores riquezas do mundo hoje é da Igreja Católica, cujo fundador, segundo eles, foi Pedro, ele não devia estar pensando nisso naquela hora. Ninguém estava simplesmente tentando entender o que ia acontecer da vida dele, se ele devia voltar a pescar, ou se ele devia continuar com Jesus, qual que era a importância que ele ia ter no desenvolvimento da igreja. Nós não sabemos o nosso futuro, ou nós estamos pensando só na nossa sobrevivência. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa é uma frase presunçosa. Ou seja, tudo o que eu quiser, eu posso. No céu e na terra. Hoje, alguns poderosos, do ponto de vista humano, estão nos lugares lá, a Olimpíada, voltando para a Olimpíada. Tem que ter credencial, tem que ter crachá, tem que ter autorização, tem que ser um signatário, um mandatário, um poderoso, para ter um lugar VIP. E você descobre a sua diferença. Me convidam para esses lugares às vezes, me dão lá as autorizações, e você vê que você é diferente do outro. Porque o cara está lá no puleiro, lá em cima, e você fica lá no central, na boca do poder. Poder de entrar onde você quer. Os australianos queriam assistir jogo de basquete, falsificaram o documento, não tinham o poder. Presos. Então, todo o poder no céu e na terra é bem mais do que assistir um jogo VIP. É bem mais do que ter um pedaço de terra aqui, comprar um negócio ali, ter autorização para poder entrar e sair, ganhar uma guerra. Jesus está dizendo: eu sou o maior dos maiores. Não há nada que restrinja a minha autoridade e meu poder. E aí ele começa o versículo 19, dizendo: portanto, que significa, já que é assim, consequentemente, você vai. Então, eu tenho poder, você vai. Eu recebo a condição e eu te imposto. É como o chefe que chega para você e diz: a empresa aprovou um novo empreendimento. Você vai. Compra passagem, aluga o lugar, abre a filial onde não tem nada. Você vai chegar lá,
vai comprar uma casa, vai contratar pessoas, vai montar um negócio e vai expandir a nossa obra aqui. Com todo o poder que eu tenho. Todas as condições eu vou dar. Você vai lá e começa. Alguns sonham em ter uma proposta assim. Uma multinacional escolher você para representá-la aqui no Brasil. Eu tenho o poder da matriz para dizer, começa o nosso negócio aqui e nós vamos crescer. Há uns bons anos atrás, eu fui entrevistado por uma grande empresa mundial que queria começar a operação financeira dela no Brasil. Aí me entrevistaram, eu estava na dúvida, se eu mudava de emprego, eu ficava tempo integral na igreja naquela época. Então eu estava orando por isso. Eu abro aqui. E aí então, o RH lá que me contratou, lá, o Headhunter, que me contactou, obrigado. Ele falou, olha, esse cara, o diretor de RH mundial da empresa, que é americana, veio aqui para o Brasil para entrevistar. Eu tenho que indicar para ele 3 pessoas. Você é a pessoa que eu escolhi como melhor. Agora, estou sentindo que você não quer. Tem algum problema? O pessoal de RH, assim, é bom. Ele ficou me lendo ali, ele viu. Esse cara não está. Assim, olha, eu pondero mais coisas do que apenas um salário, um dinheiro, crescimento. Falou, e o que está te pegando? Eu quero um ambiente familiar, eu quero um lugar que eu possa crescer como pessoa e não apenas trabalhar. Meus valores não são só dinheiro. Eu estou pensando o que eu vou fazer na vida. Não sei se eu vou ficar trabalhando em tesouraria, enterrado no negócio, não. Falei, olha, Paulo, você está num Copersucar e estão te oferecendo uma Williams. Que na época era o carro número 1 da Fórmula 1. Não tem nem o que pensar. É muito dinheiro. Tem muito bônus. Você vai ser o primeiro aqui. Essa empresa é a maior. Agora, eles também são uma grande família. Começou a fazer todas as propagandas lá. Falei, não sei não. Vamos fazer a conversa. E eu fui conversar com o cara. Uma história comprida que não dá para contar toda aqui, que teve bastante coisa de Deus nessa história, mas quando eu conversei, tinha que conversar com o Recursos Humanos e o diretor financeiro, CFO geral da empresa. E aí, então, o Recursos Humanos me tratou muito bem, um cara muito bom lá, o americano. Falou do lado da família, somos uma grande organização, estamos para te ajudar, apoiar, vai ser maravilhoso, gostamos de você. Você vai conversar com o tesoureiro aqui, seu chefe, ele sabe como é que tesouraria, um cara meio durão, assim, então, não liga não se ele for meio ríspido. Não, entendo como funciona. Ele veio me entrevistar, perguntou, Brasil, conjuntura, mercado, tudo aquilo que eu já sabia. Falei. E aí, no final, eu falei para ele, escuta, a sua ideia aqui é boa, a empresa é grande, só que o esquema que funciona lá fora não funciona no Brasil. O Brasil é uma outra circunstância, juro, restrição, coisas de mercado, que não é muito igual, não. Vai demorar um tempinho para esse negócio que funciona lá acontecer aqui. Vocês estão dispostos a esperar? Porque hoje o maior tomador de dinheiro é também o que paga mais pelo menor prazo e com menor risco, que é o governo. Ele te dá um título público que tem mais valor de crédito que qualquer outro, com a liquidez diária pela maior taxa que é a Selic. Então, eu competi com ele. Aí ele disse assim, olha, quando alguém me pergunta quanto tempo vai esperar, eu fico lendo incompetência. Eu quero agora. A nossa empresa vem para ser a primeira ou a segunda. Se não é a primeira ou a segunda no mercado, a gente não entra. Nós vamos entrar aqui para ser o primeiro ou o segundo. Já estava meio nervoso com o cara. Falei, beleza. Eu também espero que seja a primeira ou a segunda, agora teve que saber quando. Se você quer competir com o governo brasileiro, vamos fazer o seguinte, você tem o meu endereço, tem o meu, daqui a um ano eu vou te mandar um cartão de Natal. E vamos ver quem é primeiro e quem é segundo. Aí acabou a entrevista ali, o R. perguntou, e aí? Eu falei, eu mandei ele esperar o meu cartão de Natal.
Não, mas porque você fez isso, não cuidado, tal. Se entenda lá, eu não estou nem um pouco interessado nisso. Passou um ano, o cara que ele contratou já tinha sido trocado, a empresa tentou 3, 4 vezes, deu errado, saiu do Brasil. Ora, quer ser a primeira ou a segunda, tinha todo o dinheiro do mundo, tinha toda a condição, pagava muito bem. É um investimento. Muitas pessoas gostariam de receber um negócio desse. Mas o que esses discípulos receberam foi uma proposta um pouco mais ousada. Porque ele falou, olha, eu tenho todo o dinheiro, eu tenho todo o poder, agora vocês vão sem nada. Não pago salário, não pago aposentadoria, não garanto nada, não tem nenhuma... Simplesmente vai e abre a boca. E deixa que eu faça o resto. Essa é a proposta missionária. Deus não está pagando ninguém para pregar o Evangelho. Ele está dizendo, eu tenho todo o poder, tenho toda a autoridade, o que você precisar eu faço. Só que é o seguinte, você vai com a cara e com a coragem. Obedece o que eu estou falando, não faz conta e vai para frente. Eles receberam essa palavra. Se você for ler Atos 1, que é o outro famoso texto, está aqui Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, e também o Evangelho de Lucas, relatando para o Teófilo, que foi a pessoa para quem escreveu o livro, escreveu... Aliás, Lucas e Atos foram escritos juntos. Lucas conta a história de Jesus e Atos o que aconteceu depois de Jesus. Então ele escreveu uma carta para o excelentíssimo Teófilo, um tratado, falando do que aconteceu. E aqui ele fala... Atos 1, vamos ler a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas. Uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ele está descrevendo aqui as últimas palavras de Jesus, naquele monte na Galileia. A preocupação dos discípulos. Quando que você vai restaurar Israel com o poder que tinha antes? Quando nós vamos ficar famosos? Quando vai voltar essa força do reino de Davi? Quando Israel vai ser a primeira nação entre as nações? Porque se Jesus é o Messias, nós vamos ser os primeiros. E a discussão dos discípulos, como vocês conseguem ver ao longo dos evangelhos, era quem que ia sentar à direita e à esquerda. Eles estavam distribuindo os ministérios. Quem vai ser o que depois da eleição? Agora vai começar a eleição. Acabou a Olimpíada, pode ter certeza. Amanhã vai começar a falar do prefeito Santos. Os vereadores, as promessas, as coligações. E as pessoas vão acabar pensando, eu apoio você, eu vou ser secretário de alguma coisa? Eu vou ganhar algum cargo? Vou ganhar algum posto? Porque a motivação das pessoas é esta. É a razão de ser da política. Aqueles 12 fizeram uma opção. Jesus, eu creio que Jesus é o Messias. E quando der tudo certo, nós vamos estar bonito na fita. A mãe do João, que era o rapazinho, que era o filho de Zebedeu, o marido dela era o Zebedeu, ela falou para Jesus, Jesus, vou te pedir um favor. Quando acabar toda a história, você pode colocar um filho à esquerda, um filho à direita? Eu já falei isso aqui. Pedido de mãe. Se você é uma pessoa muito importante, bota um filho cada um do seu lado. Cercando ali. Porque as pessoas querem poder e autoridade. Jesus está falando, é me dado todo o poder e autoridade. Então me dá também. Aí quando eles falaram, e quando vai chegar esse momento? Ele falou, não interessa para vocês não. Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora vocês vão receber o Espírito Santo. E vocês vão me ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho certeza
que nenhum deles estava pensando no Brasil, em Santos, quando ele falou com os fins da terra. Nós estamos aqui falando deles. Então o Evangelho saiu de Judéia, Jerusalém e Samaria e chegou até aqui. O oposto do outro lado da terra. Já tem cristianismo no mundo todo. Não é a maior religião do mundo, mas é a mais influente. A que realmente determinou a mudança da história da humanidade. No mundo inteiro, com exceção de Israel, hoje é 2016. No Japão, na China. Por quê? Porque faz 2016 anos que Jesus nasceu. É o poder do cristianismo. No mundo inteiro as pessoas trabalham de segunda a sexta, sábado e domingo não. Domingo é o dia do Senhor. Então nós estamos aí com o final dessa história. Mas o começo dela, como é que foi? Eles ouviram tudo aquilo e eles foram pregar o evangelho para todo mundo? Não. Eles ficaram em Jerusalém. A primeira parte era: fique em Jerusalém até vir o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo veio, aí andando no livro de Atos, eu vou andando aqui no capítulo, vocês vão acompanhando comigo. No capítulo 2 vem o Espírito Santo, que é o Pentecostes. Conhecemos bem essa história, somos uma igreja que crê no Pentecostes. E ali, naquele lugar, tinha gente do mundo todo. Todo. Versículo 9, capítulo 2. Partos e medos. É onde está lá hoje o Irã e o Iraque. Elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélito é quem não é judeu de origem, mas que se converteu ao judaísmo. Cretenses, ilha de Creta, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? Está escrito aqui: quantas pessoas ouviram do Evangelho naquele momento em Jerusalém? Do mundo inteiro que estavam lá. Eram judeus, que habitavam outros lugares, ou eram pessoas que moravam em outros lugares e se converteram ao judaísmo? Prosélitos. Que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E que ouviram aquela história do Messias de Jesus. Quantos se converteram ali? Pedro se levanta e faz um discurso. Ele conta toda a história, um bom sermão aqui que é feito, e 3.000 pessoas se convertem. Desses homens e mulheres aí. 3.000. E foram batizados. E aqui no versículo 41 fala: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é um momento de igreja que todo mundo gosta e quer imitar. Essa igreja começa e de repente 3.000 se convertem. Eram 120 no cenáculo, 3.000 se convertem. E começa a se reunir nas casas e no templo. E repartir tudo o que tinham. E comer com singeleza de coração. Um temor a Deus, um sentimento de que estamos fazendo parte de algo da história. Achamos o lugar. Achamos Deus. Talvez quando você entrou aqui na igreja a primeira vez, você pensou: achei um lugar. Evandro falou aqui agora mesmo.
vinha aqui há uns anos atrás para assistir o culto da igreja. Não sei o que ela pensava quando vinha. É São Vicente que ela vinha? São Vicente, não é tão longe assim. Mas eu lembro quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, procurando lugares para ouvir reuniões. Para ouvir uma pessoa falar. Tinha reunião de segunda, de terça, de quarta. Igrejas diferentes. Até que nós começamos essa igreja aqui, 36 anos atrás. Com reuniões há 38, 40 anos atrás. Achamos um lugar. E as pessoas começavam a frequentar aquele lugar dizendo, olha, está acontecendo um negócio diferente. Deus está movendo ali, há um mover de Deus. Coisas simples. Não tinha ninguém preocupado com aposentadoria. Ninguém preocupado com estrutura, com aluguéis, com fluxo de dinheiro, com o que ia fazer. Nós estamos preocupados em que Deus está movendo um negócio. E aí cresceu. E as pessoas punham dinheiro. O capítulo 3 de Atos fala da cura do coxo na porta do templo, do Pedro fazendo um discurso, mais gente aparecendo. E aí então começa a perseguição. Capítulo 4. Pedro e João são presos. Nessa altura já eram 5.000. Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Numa cidade que tinha 200.000 habitantes, 5.000 de repente começam a fazer um negócio junto. Move a cidade. 5.000 pessoas crendo que o evangelho estava acontecendo. E aí então os principais se reúnem e falam, e agora o que a gente faz? Como é que esses caras tão pobres e pescadores sabem tanta coisa inteligente assim? Como que esses milagres acontecem? Aí eles falaram, olha, tudo bem. Versículo 16. O que havemos de fazer esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto por eles, foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais desse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda nos ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Nós temos de ver uma igreja assim. Não sei se você tem essa estrutura de falar, olha, eu não posso deixar de falar do que eu tenho vivido. Eu sou cristão. Deus mudou a minha vida. E eu vou falar isso. E as pessoas vão ameaçar e dizer, não fala, não fala. Não é hora, não é lugar. Tudo bem, não sei o que aconteceu, mas não conta mais não. Não fala de Jesus. Hoje eu recebi tem muitas mensagens desse de WhatsApp, tem vários grupos, né? Tem um grupo lá que fala sobre cristãos, irmãos, aí, pastores, né? E aí então, um daí escreveu assim, os tempos ficaram difíceis, mas não para a igreja evangélica, sim para aqueles evangélicos que insistem que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditam que foi Deus que criou o mundo, e não a evolução. Afirmam que o casamento é entre um homem e uma mulher. Declaram que só Jesus Cristo salva, e que o cristianismo é a única religião verdadeira. Acreditam na necessidade da existência da igreja, e se recusam a negar qualquer uma das posições acima. Nós estamos vivendo um mundo que se você começa a falar essas coisas, você vai ser hostilizado. Porque não é muito educado dizer, como assim só o cristianismo é a religião verdadeira? Como assim?
casamento é só homem e mulher. Como assim a Bíblia é a única expressão da vontade de Deus? Bom, esse é o cristianismo. E a igreja atual, ela está brincando com essas coisas. Agora, quem bateu o pé aqui vai receber das autoridades uma palavra. Ó, não fala esse assunto, não. E você tem que falar como Pedro e João, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos falar do que nós temos visto e ouvido. E o povo inteiro vai dizer, eu gostamos desse pessoal. As pessoas precisam do evangelho que prega a justiça e a paz. Nós não estamos aqui para falar de paz e de justiça, mas o evangelho promove justiça e paz. E esse evangelho foi crescendo. E em Jerusalém, então, aquela primeira parte da palavra de Jesus está cumprida a palavra. A igreja crescendo. Aí ele fala aqui, versículo 32, capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que alguma coisa que possuía era a sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o começo da igreja. Eu lembro do começo da nossa igreja. Tinham necessidades financeiras, a gente fazia uma vaquinha e comprava as coisas. Não tinha muito dinheiro, mas tinha muita disposição. Alguém estava passando necessidade, a gente ajudava. Fosse grandes necessidades, como perder o emprego, não tinha comida, ou pequenas necessidades. Lembra uma vez que um irmão, que é um pastor da igreja hoje, roubaram o carro dele e roubaram toca-fitas. Naquela época existia um aparelho chamado toca-fitas. Era uma caixa em que você punha uma fita cassete. E ouvia música. E tinha um botão que vazava para frente e para trás. Os jovens não sabem o que é isso. Roadstar. De bandeja. Roubaram. Ele estava assim, ficou tão chateado, tão triste. A gente juntou, vamos fazer uma coisa, vamos comprar um outro toca-fitas para ele. A gente pegou, fez uma vaquinha, comprou toca-fitas, colocou lá no carro dele. Ele devia ter, sei lá, 20 anos, 21 anos. E aí, estava lá o culto, ele falou assim, ô, teu carro está lá, aberto, na rua. Ele, não é possível, roubaram meu carro de novo, ai, que coisa, não sei o quê, que meu Deus do céu, ai, estava todo chateado com azar. Aí ele foi lá no carro, quando ele abriu, ele entrou, nós tínhamos deixado o toca-fitas ligado, tocando a música lá, ele entrou e ficou quieto no carro lá, tipo, todo mundo olhando o que acontecia, não acontecia nada, não saiu do carro. Quando nós fomos lá, ele estava lá chorando. Por quê? Porque ele sentiu que alguém olhou para a necessidade dele e comprou o toca-fitas que ele tinha perdido. Parece um negócio tão simples, não é? Mas é isso que significa ser igreja. A necessidade de um e dos outros. Sem fazer muita conta. E o João vendeu uma propriedade e foi lá e depositou aos pés dos apóstolos. Hoje nós temos medo de falar essas coisas, que parece estar explorando as pessoas. Mas está aqui na Bíblia. Eu já fiz muitas vezes isso. Deus toca no coração, você pega um dinheiro e traz para a igreja. Também há muitos anos atrás tinha uma mulher que toda reunião ia lá falando, orem pelo meu marido, ele precisa se converter, ele é muito bom, ele precisa se converter. E o marido dela era bagunceiro. Tinha uma empresa, ganhava bastante dinheiro. E estava na farra. E foi evangelizando, e se converteu. Se converteu. E ele não morava em São Paulo, ele morava em outra cidade. Então ele começou a frequentar a igreja da outra cidade. Aí o pastor lá da outra cidade fez um apelo e falou que
estava no apelo da igreja lá, e quem podia ajudar. E ele sentiu naquele coração que ele devia dar o carro dele para a igreja. Então ele foi, pegou a chave do carro, que era um carro, um Monza Zero, na época era o carro, e botou a chave lá no negócio na frente. A mulher quase teve um surto. Ela veio me procurar, eu lembro que ela veio falar comigo. Fala que o meu marido ficou louco, ele deu o carro para a igreja. Eu falei, escuta, você ficou orando para que o seu marido se convertesse. Agora que ele se converteu, você quer que ele não seja tão crente assim. Explorar a fé dos outros para ganhar dinheiro, isso é um crime diante de Deus. Agora eu quero dizer para vocês, tudo que você dá para Deus, Deus abençoa. Nós estamos numa campanha lá no Butantã. Estamos reformando tudo lá, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Fizemos uma campanha 6 meses atrás, um pacto. Vamos botar o dinheiro na construção aqui. E teve gente que colocou dinheiro assim, 100 mil reais, 50 mil reais, de oferta para a obra. Puxa, quanto dinheiro? Bom, tem que ter para dar, né? E sabe o que aconteceu? Deus multiplicou. Então agora vem os testemunhos das pessoas que deram e foram abençoadas. Quantas vezes eu dei e fui abençoado? Conheço vocês, pessoas aqui que deram e foram abençoados. Conheço pessoas aqui também, e também na nossa igreja, que não é que deram, mas fizeram um propósito. Falaram, Deus, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Porque Deus move assim. E o João aqui, ele fez isso. Ele vendeu a propriedade, foi lá e colocou nos pés dos apóstolos dinheiro. Tum. Quem era esse cara? Era o Barnabé. O nome dele não era Barnabé, né? Barnabé é o apelido. O nome era João. Pôs os pés dos apóstolos aquele dinheiro. Ele era de Chipre. Aí vem o Ananias e Safira, que é o capítulo 5, vende a propriedade e põe um pedacinho só. Aí o Pedro pergunta, escuta, isso é tudo? Fala, é tudo. Olha, você está mentindo para Deus. Morreu. Se isso acontecesse aqui, ia melhorar bem o dízimo, viu? Pensou? Chega o pessoal com a oferta aqui, isso aqui é 10% mesmo? É sim. Morre, pum. O próximo já vem com 12%, né? Para não errar na conta, né? O que o Pedro falou? Sítio não é seu? Podia continuar com ele. Vendendo, podia fazer o que você quiser com o dinheiro. Agora, por que você vende, pega o dinheiro, traz aqui, diz que é tudo e não é tudo? Você está enganando quem? O problema não era dar ou não dar, o problema era dar mentindo. E sabe quem criou o benchmark? Foi o Barnabé. O Barnabé deu tudo, o Ananias não. E a Safira, que é a mulher dele, ainda foi lá e falou, né? Claro, e morreu junto. Olha, aqueles que tiraram seu marido aqui vão agora tirar você. Tum também. Esse é o ministério de casais. Igreja é uma coisa séria. Por que eu citei essas histórias? Porque essas pessoas são importantes na continuação. O evangelho cresce. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E aqui vem a realidade da igreja. Existe um ministério cotidiano. O que é o ministério cotidiano? São as coisas que acontecem todo dia. Então você vem aqui louvar a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amanhã você vai ter que tomar café, almoçar e jantar. E depois você vai ter que dormir e depois fazer a mesma coisa. Você tem que tomar banho, você tem que vestir roupa, faz frio, faz calor. E esse dia a dia é que faz você sentir bem ou sentir mal. Então, você vem aqui, tem uma grande palavra de Deus, você chora e fala glória a Deus, glória a Deus. Aí cotidiano começa. A rotina. E aquela grande palavra fica meio assim esmaecida, porque o dia a dia se impõe. Que bênção de culto. Mas agora, 8 da manhã, eu estou trabalhando. 7 da manhã, eu estou estudando. 9 da manhã, eu estou abrindo meu negócio. Meio-dia, estou acordando porque eu sou vagabundo. Não sei, cada um tem aí uma condição. Estou de férias. É a rotina do cotidiano. Onde pegou na igreja? Pegou no cotidiano.
E esses gregos e hebreus eram tudo judeu. Eram aqueles prosélitos lá. Os que não eram naturais de Jerusalém eram considerados gregos, que vinham de todos os lugares da Grécia. E aí é instituído o diaconato. Por quê? Porque eles tinham que resolver a divisão da sopa. Para onde vai a comida? Porque eles reclamavam. E que eles reclamavam? A mesma coisa que vocês reclamam aqui. Ah, o pastor colocou aquele cara porque ele gosta mais dele e não gosta de mim. Ah, por que ele é líder de algum ministério? Porque é peixinho lá. Tudo para ele, nada para mim. Estavam murmurando porque tinha acepção. E os discípulos falaram, vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé para cuidar desse importante negócio. E eles escolheram esses homens. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor. Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Já falei isso aqui uma vez, parece escalação de time de futebol, né? Estevão, Filipe, Prócoro e Nicanor. Timão, Pármenas, Nicolau. Você conhece algum desses nomes? Estevão é famoso. Foi o que menos durou. Foi eleito, morreu em seguida. Filipe, nós vamos falar dele aqui agora. Prócoro e Nicanor, Timão, Pármenas, a gente mal conhece. O Nicolau ficou famoso por outras razões. De onde ele era? Antioquia. Nicolau, ele criou a doutrina dos nicolaítas. Quando você vai lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, que Deus está falando, eu tenho contra vocês, que vocês adotaram a doutrina dos nicolaítas, que eu abomino. Foi uma primeira heresia, dentro da igreja, por um diácono. Então essas coisas acontecem no mundo real. As pessoas têm ideias, têm separações teológicas, têm divisões, têm brigas. Já dentre os 7 que foram eleitos ali. E ele era de Antioquia. Por que eu acho isso interessante? Por causa da conferência missionária aqui. O que aconteceu? O Estevão pregou e morreu. Quando ele morreu, começou uma grande perseguição. O Saulo consentiu na morte de Estevão e começou então, nesse capítulo 8, fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judeia, Samaria, exceto os apóstolos. Então você vê aqui que a igreja sai de Jerusalém e vai para a Judeia e Samaria, não porque Jesus o mandou, não porque estava lá em Atos 1:8, mas porque estourou uma perseguição. E eles tiveram que sair correndo. Não estavam obedecendo o ID. Eles estavam fugindo, porque estavam sendo presos e mortos. Pela morte de Estevão. E o Saulo assolava as igrejas, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então o Filipe, diácono, fugiu, foi para Samaria e começou a pregar o evangelho lá. O que aconteceu? Um Pentecostes. Todo mundo começou a se converter em Samaria e nas cidades vizinhas. A mesma coisa em Jerusalém. A igreja começou a crescer, 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 e as pessoas aceitando Jesus. Os espíritos imundos saíam, e paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aí os discípulos souberam. Capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E aí o Filipe, que era o começo daquela história toda, o Espírito Santo falou para ele, aqui versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Então eu já falei isso aqui, eu repito nesse momento. O Filipe era o dono dessa história. Era o cara que começou o negócio. Ele era o líder daquele trabalho novo.
Lá em Jerusalém, ele era um diácono. Aqui ele era o número 1. Só que quando começou a crescer, os apóstolos foram lá e falaram, nós vamos explicar aqui como é que é o assunto. E Deus falou para Filipe, vai embora. Sai daqui, do meio do fogo do Pentecoste, e vai para o caminho do deserto. Onde não tem ninguém. Porque é assim que é o ID. Sai do bem bom, sai do gostoso, sai onde está dando certo, e vai para onde não existe nada. Essa era a ordem lá de Atos 1:8. Eles não fizeram. Deus falou, vou dar uma ajuda nesse pessoal. Aumentou a temperatura em Jerusalém e o pessoal espirrou. Agora ele fala para Filipe, sai. Ele foi. Está andando no caminho do deserto, está passando lá o eunuco, etíope, lendo a Bíblia, não está entendendo nada, e o Filipe fala, quer que eu te explique? Quero. Ele estava lendo Isaías, ele evangeliza o eunuco, ele se converte e fala, o que me falta para ser batizado? Tem água aqui? Falou, nada, eu te batizo. Batizou. Quem que é aquele cara? Era o número 2 do reino da Etiópia. O evangelho foi para a África. Deus tem seus caminhos. Quantas pessoas se converteram ao longo dos séculos por causa deste homem que não é tão famoso assim na nossa história? Quantas pessoas aceitaram Jesus e se tornaram cristãs ao longo da história? E depois que o Filipe fez tudo isso e pregou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando a anunciar o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então sabe o que Deus fez? Deus mandou o Filipe ir andando do lugar bem bom para o lugar que não tinha nada. Quando deu certo, ele transladou ele para o lugar que ele queria. Então, você quer ser levado por Deus? Deus tem o caminho da volta. O da ida é você. Você caminha na ida, ele paga a volta. É assim que acontece em missões. Aí o Saulo se converte em Damasco. Não tenho esse tempo para ficar aqui, porque só isso dá muito tempo. Mas o Saulo, quando ele se converte em Damasco, ele não volta para Jerusalém. Lá em Gálatas você pode ler o que aconteceu. Em vez de voltar para Jerusalém, ele vai para a Arábia, estudar, entender tudo aquilo. Aí ele volta para Damasco, fica 3 anos pregando o evangelho. E aí vem aquele cestinho, que ele foge de Damasco com um cestinho, volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, fica 2 semanas. Dá uma maior briga, e os discípulos falam, olha, é melhor você voltar para sua terra. E ele foi para Saulo, para Tarso, de onde ele era, na Síria. Nessa brincadeira, passam-se mais de 10 anos. Está lá Saulo ainda, na Síria, em Tarso, falando de Jesus e pregando o evangelho. Enquanto isso, Pedro recebe o convite de pregar o evangelho para o centurião Cornélio, que era um romano, resiste, mas o Espírito Santo mandou ele pregar para um centurião romano, e eles receberam o Espírito Santo, e quando ele vê que aquele centurião romano, esotérico, recebe o Espírito Santo, ele fala, eu vou negar o batismo para quem o Espírito Santo batiza? Batizou todo mundo ali. Quando ele chega em Jerusalém, leva a maior bronca, porque a igreja, ela sempre vira legalista. Ela não só quer ficar no bem bom, como ela quer reclamar dos que estão fazendo coisa diferente. Não, pera lá, não é bem assim não. Como é que você foi... Ouvimos falar que você batizou uma pessoa que não é judia? Eu falei, irmãos, eu posso fazer o quê? Capítulo 11. Ouviram os apóstolos dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha que crime. Jesus andava com publicanos e pecadores, e os fariseus diziam para os discípulos, seu mestre está comendo com os publicanos e pecadores. Aí Jesus dizia, meu amigo, eu vim para quem é doente. Você que é são, fica aí bonitinho, porque eu vim cuidar de quem está doente. Se você se considera são, eu não posso te curar. Mas se você se considerar doente, aí eu te curo. Ele falou isso. Os cristãos que o seguiam já não pensavam assim.
João Batista, que eu vou falar agora no final da história dele, João Batista que tinha dito, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi preso por Herodes, porque ele acusou Herodes do pecado dele. Você, Herodes, cometeu um incesto aí, que você pegou a Herodias, a Salomé, casou com ela, não pode. E aí a Salomé, que era filha, dançou lá, ele estava bêbado, perguntou, o que você quer que eu faça? Falou, eu quero que você mate o João Batista. O João Batista foi preso, estava na cadeia esperando morrer. Morreu. E quando ele estava na cadeia esperando morrer, ele estava pensando, será que Jesus é o Messias? Por que ele estava pensando isso? Porque ele, João Batista, era filho do sumo sacerdote, o Zacarias. Ele era um homem da lei. Ele era um esquisitão, que comia gafanhoto, mel, andava no deserto, mas toda a história dele era a história do sacerdote. E quando ele falou tudo aquilo de Jesus, o que ele ouvia de Jesus é que Jesus fazia tudo que a lei não deixava. Então ele chamou os discípulos dele e falou, vai lá para Jesus e pergunta, você é mesmo o Messias ou estamos esperando outro? Olha a dúvida de uma pessoa que Jesus chamou de o maior homem que já existiu, por causa da tradição. Aí Jesus chamou alguns lá, e a Bíblia fala que naquela hora ele curou os cegos, os coxos, os mudos. Na hora ali, ele falou, vem cá, vocês aí que estão na fila do INSS, vem cá. Curado, 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 curado. Pode ir embora. Volta lá para o João e fala, os coxos estão andando, os mudos estão falando, os cegos estão vendo, em todo lugar é anunciado o reino de Deus. O que Jesus fez? Ele pegou Isaías e cumpriu. E falou, o que você crê do Velho Testamento, eu estou fazendo aqui. Por que os discípulos não gostavam? Porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Não se purificavam, não cumpriam a lei. Então, cuidado com o legalismo. Porque ele entra na nossa igreja. A gente começa a querer julgar o que Deus está fazendo na vida dos outros. E Deus é Deus para fazer o que Ele quiser. Não do nosso jeito. E nós já temos legalismo de 36 anos. Uma igreja que quer ser missionária, ela tem que ser aberta. Ela tem que estar aberta porque o Espírito Santo está movendo. Porque o Espírito Santo não move dentro da sua caixinha. E você se esquece que a sua caixinha não era a caixinha oficial quando você veio. As músicas que hoje são maravilhosas eram herégicas há 50 anos atrás. E ter uma bateria no centro do palco era um motivo de discussão da reunião do governo da igreja há 50 anos atrás. Esse instrumento é do diabo. Essa guitarra é do diabo. Esse ritmo é do diabo. Nós já estamos louvando a Deus aqui. Aí vem um com música eletrônica e rap, você fala, isso é do diabo. Você pode não gostar. Eu, por exemplo, não gosto. Mas é porque eu sou velho. O teu filho vai gostar de uma música que você não gosta. Porque eu gosto de uma música que meu pai não gostava. Ele cantava os hinos dele lá. Isso não tem nada a ver com o evangelho. A roupa que você usa, as palavras que você fala, o estilo de vida, ele tem que ser santificado, mas não estratificado. Senão você não vai ser uma igreja missionária. A igreja missionária tem que ser aberta. Porque cada uma dessas bandeiras tem por trás uma cultura. E em cada uma dessas culturas tem um certo e errado, que é diferente do certo e errado aqui. E se você não entender isso, você nunca vai converter o perdido. Porque você vai querer impor o seu estilo de vida e não o poder do Evangelho de Deus. Dá para entender isso? Abram-se. Abre a sua cabeça para quem vai entrar pela porta. Porque Deus não vai mandar se você não estiver aberto. Para terminar, chegar em Antioquia. 11:19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam, você vê que é a pé, até a Fenícia, que é o Líbano de hoje, Chipre, que é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu,
e se converteu ao Senhor. Então, olha só. Eles foram espalhados, foram para Antioquia, que fica onde é a Turquia hoje, e começaram a pregar o evangelho lá para judeu. Só que tinham uns caras de Cirene. Cirene é onde hoje é a Líbia, norte da África, uma colônia grega. E Chipre, que é a ilha também, no meio do mar Mediterrâneo. Os cipriotas aqui. Começaram a pregar para os gregos, porque Chipre e Cirene eram colônias gregas. E começaram a pregar para os gregos que moravam em Antioquia. E eles se converteram. Então, pela primeira vez, puro sangue não judeu virou cristão. Aí criou um problema. Epa, esse pessoal não, hein? Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja, em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. E o Barnabé, chegando, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Isso aqui tudo dá um sermão que eu não vou poder pregar agora. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu escrevi isso numa frase aqui. O Barnabé era o cara da reconciliação. Era o cara mente aberta. Quando Saulo chegou de Damasco em Jerusalém, os discípulos não queriam nem chegar perto dele, porque tinham medo. Aí o Barnabé foi lá e falou, esse cara é de Deus. Ele pegou o Saulo pela mão e colocou no meio dos discípulos. Ele colocou a credibilidade dele em cima do Paulo. Pode ouvir, porque ele se converteu. Ele tinha essa capacidade de entender essas coisas. Ele perdoava a falha das pessoas. Ele enxergava além da aparência. E quando ele chegou em Antioquia, ele não começou a doutrinar os que eram gregos. Ele falou, Deus está fazendo esse negócio. De onde ele era? Chipre. E aí, quando ele viu que o negócio estava crescendo ali, ele pensou, se eu trouxer aquele povo quadrado de Jerusalém aqui, vai acabar com esse negócio. Vai entrar aquele legalismo judeu, os caras vão começar a falar que tem que ser a roupa assim, ou o tamanho assado, tem que ser... vai dar tudo errado. Sabe quem eu vou chamar? Eu vou chamar o Paulo. Foi lá para Tarso, 10 anos depois, Paulo, é você. E achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós somos cristãos por quê? Porque não somos mais judeus. Quem é esse povo que segue esse negócio? Por que esse pessoal reúne nessas casas aí? Ah, eles acreditam num cara que morreu e ressuscitou. Quem é esse cara? Jesus Cristo. Ah, eles são cristãos. Porque para o resto eram judeus. Agora não, cristãos. Antioquia era o futuro. Jerusalém era o passado. E onde chega o meu ponto aqui? Antioquia foi a primeira igreja realmente missionária. Porque o evangelho tinha saído de Jerusalém, Judéia, Samaria. Agora ele tinha que ir para os confins da terra. Não tinha judeu nos confins da terra. Tinha que ter uma igreja enviando. Então aquela igreja de Antioquia foi a igreja que Deus escolheu para mudar a mentalidade das pessoas. Ele chamou Jerusalém. Jerusalém não fez, levanta outra. Antioquia. Quem estava em Antioquia? Atos 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. A saber, Barnabé, que eu já apresentei. Simeão, chamado Níger. Sabe o que é Níger? É um lugar e é uma cor. Até hoje, Níger quer dizer negro. África. Quando um americano quer xingar o outro de preto, ele fala nigger. É o contrário do Brasil. Aqui a gente fala preto, é estranho. E fala africano, como é? Politicamente correto, né? Negro. Então, preto é ruim, negro é bom, né? Raça negra. Nos Estados Unidos é o contrário. Você fala black,
é bom. Falar nigger é mal. É questão de cultura. Esse cara era negro. Era um dos presbíteros da igreja. O Barnabé era de Chipre. Lúcio Cireneu. De novo aparece Cirene aqui. Cirene é aquela colônia grega na Líbia. De onde veio Simeão, ou Simão Cireneu, foi aquele que carregou a cruz de Cristo. Alguns até dizem que esse Simeão níger era o outro, mas não tem nenhuma prova disso. Mas o Lúcio era um bispo da igreja de Cirene, que estava em Antioquia, África. E Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Alguns falam que era o Colasso de Herodes. Sabe quem é esse Manaém? É o irmão de criação do Herodes. Quem é esse Herodes? O rei que mandou matar João Batista. Então você vê como Deus faz a história. Um cara que estava junto com Herodes, morava na família, não devia ser pouca coisa. Estava lá em Antioquia no Evangelho. Como que esse pessoal se converteu? É difícil dizer, mas tem um texto aqui que acho que você nunca reparou, hoje você vai reparar. Lucas 8. Eu preciso dizer aqui, eu ia dizer depois, mas digo já porque eu tenho que acabar a mensagem. São 9h15. Lucas 8. Quem é Lucas? Lucas era um médico que era natural de Antioquia. Essa igreja aqui produzia esse tipo de pessoa. O que Lucas escreve no capítulo 8? E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. O Lucas conhecia o Manaém de Antioquia. Se você pegar o Lucas 1, quando ele começa o livro, ele fala que ele está contando uma história a partir daquilo que ele ouviu das pessoas que viveram. Segundo nos transmitiram os mesmos que o presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. O Lucas não viveu isso, mas ele ouviu. De quem ele ouviu? Da liderança da igreja de Antioquia, onde ele se converteu. Onde o Manaém, que era o irmão de criação de Herodes, estava lá. Quem que é Cusa? É o procurador de Herodes. A mulher dele, Joana, se converteu aqui. E eram as mulheres ricas, que foram curadas por Jesus e que bancavam aquele evangelho. Como é que Jesus vivia? O que ele comia? Onde ele andava? Tinha gente ali que estava bancando aquela história. Não era só José de Arimateia, o Nicodemos, mas a Joana, a Susana. Os romanos escreviam que o evangelho crescia nas cozinhas e nas senzalas. As mulheres se converteram. Então Deus usa assim, irmãos. Naquela igreja tinha um presbitério, 5 pessoas, que tinha asiático, negro, cipriota, judeu, sírio. Era uma igreja de diversidade étnica, diversidade cultural, e que tinham doutores e profetas, pessoas que entendiam da palavra, pessoas que ouviam o Espírito Santo. E quando eles se reuniram para orar, o Espírito Santo, estavam jejuando e orando, o Espírito Santo falou: separa Barnabé e Saulo. E foi a primeira viagem missionária. Por que meu antigo chefe foi lá visitar essas igrejas? Porque Barnabé e Saulo foram se converter àquelas regiões. Éfeso, Pergue, Panfilha, Tiatira, Esmirna. As cidades foram evangelizadas pela igreja de Antioquia. Na segunda viagem,
Paulo estava tentando ir para o Ponto, para Listra, para Bitínia, e o Espírito Santo não deixou, ele foi parar em Troade, e o Espírito falou, agora vai para a Grécia. E o Evangelho entrou na Europa. Então nós estamos aqui por causa disso, irmãos. Porque na prática, uma igreja missionária ouviu o Espírito Santo. Não era mais uma perseguição, nem gente obrigando a ir sair do conforto para pregar o Evangelho onde eles estavam. Era o Espírito Santo dizendo, vai. Se vocês se reunirem como igreja aqui e entenderem esse chamado, para onde nós vamos? O que pode vir de Santos? E aqui eu preciso terminar perguntando se você sabe a história de Santos. Alguém já pesquisou aí? 1546. Sabe o que aconteceu em 1540? Em 1540 foi fundada a Companhia de Jesus. Sabe o que é a Companhia de Jesus? Jesuítas. Por que ele foi fundado em 1540? Porque em 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Worms as proposições da reforma luterana. Então a reforma protestante começou em 1517, dia 31 de outubro de 1517. Ou seja, daqui a um ano vai fazer 500 anos que o Lutero começou a reforma protestante. E pela primeira vez, depois de 1500 anos, tinham duas igrejas. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente. Em 1547, Brás Cubas fundou Santos. Em 1554, quem fundou? Os jesuítas. Por que os jesuítas foram para São Paulo? O que tinha em São Paulo? Não tinha nada. Ir para São Paulo naquela época, morar em Santos e ir para São Paulo, era um programa de índio. Porque eles fundaram a única cidade fundada fora da costa. Porque os jesuítas queriam evangelizar os índios. Converter os índios ao cristianismo. Não, converter os índios ao catolicismo. Porque na mesma época, os franceses estavam chegando, e lá no Rio de Janeiro, para fundar um país dos evangélicos, os huguenotes, com Villegagnon, na Baía da Guanabara. E essa é a Guerra dos Tamoios. Os tupiniquins, tupinambás contra os cariocas. Então, desde então, paulistas e cariocas estão brigando. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que era uma disputa de quem chegava primeiro nos povos não alcançados. E a Igreja Católica criou uma programação de evangelização. Nós vamos chegar primeiro que os protestantes, porque senão eles vão ganhar da gente. E essa disputa fundou São Paulo. Eu tive alguns dias atrás num cartório lá, no tabelião, e estava vendo lá os tabeliões de São Paulo, né? Tem praticamente 30 tabeliões hoje, cartório de notas de terra, propriedade. Aí a fundação de cada um deles. Aí o primeiro tabelião é o tabelião da Sé. Fundação 1554. Quando São Paulo foi fundado. Ali no pátio do colégio. Por causa de evangelização. Por causa de missões. Deus usa todas as maneiras, todas as circunstâncias. Dá para falar bastante sobre essa história no Brasil e do que aconteceu e o que não aconteceu. Mas hoje ele continua movendo. Quem vai pregar para os povos não alcançados? Quem veio aqui, veio nesse fervor de evangelização, não estava pensando em ganhar dinheiro. Mas imagina quanto dinheiro teria a pessoa que comprou aquelas terras lá em São Paulo e registrou no tabelião da Sé, é minha. Quanto vale metro quadrado hoje? O que o Brás Cubas fez aqui, quem tinha terra, quanto valia hoje, quanto vale? Agora é muito bom morar aqui em Santos. Onde é muito ruim? Onde o Espírito Santo vai mandar vocês? Como a igreja vai crescer? Vocês estão
vivendo em Jerusalém, compartilhando tudo que vocês têm, ou estão obedecendo o ID? Porque se ficar muito quentinho aqui, vai acender o fogo e você começa a ser expulso. Vem uma crise econômica, vem um desemprego, e você muda de cidade. O que você faz? Começa uma pequena família. Deus vai usar todos os caminhos. Mas eu queria ir lá com vocês para que vocês fossem como Antioquia. E que vocês pudessem se reunir, jejuar, orar, e ter no meio de vocês profetas e mestres para discernir o que o Espírito Santo está falando. E o que ele falar é o que nós vamos fazer. Onde vai estar o Éder daqui a 10 anos? Onde estarão cada um dos jovens daqui quando eles forem velhos? Eu não fiz a minha história. Eu simplesmente obedeci ao que Deus estava me falando quando eu tinha 20 anos. Estamos aqui pregando hoje. Temos um patrimônio, temos uma estrutura. Não somos nem a maior, nem a menor. Deus está nesse negócio aqui. Vamos orar para que vocês sejam pioneiros conscientes. E que alguns de vocês sejam como a Joana, como a Suzana, sustentando aqueles que estão pregando o Evangelho. Alguns de vocês sejam como o Manaém, que tinha uma estrutura, mas falou assim, eu me converti a esse cristianismo. Não era uma boa coisa dizer, sou cristão naquela época. Alguns de vocês sejam como Barnabé, que olha para o novo e fala, ele merece uma chance. O próprio Paulo depois brigou com Barnabé porque ele queria dar chance para João Marcos. Se o Barnabé não tivesse dado a chance para João Marcos, que era o sobrinho dele, não tinha hoje o Evangelho de Marcos. Se o Barnabé não tivesse fixado aquela igreja e o Mané não tivesse pregado ali em Antioquia, não tinha o Lucas. Não tinha o livro de Atos. Quem Deus vai usar daqui para levantar alguém que vai fazer muito mais do que você mesmo vai fazer? Essa é a nossa nova geração. Irmão, dificilmente você vai sair daqui e começar a evangelizar no lugar zero bala. Mas o seu filho pode ir. O jovem novo pode ir. O seu sobrinho pode ir. E alguns doidos aqui vão ser como Barnabé e como Saulo. E vão também. Mas é isso que vai fazer a diferença daqui a 30, 40, 50 anos. Nos lugares para onde eles forem. É assim que a igreja cresce. Vamos ser missionários. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, vendo apenas as coisas que os nossos olhos permitem ver. Nossa realidade, nossas limitações, a falta de recursos, a falta de conhecimento, a falta de relacionamentos. Nós podemos olhar para o nosso presbitério aqui e pensar, quem nós somos? Mas, Senhor, nessa noite queremos ter o discernimento do Teu Espírito, dos valores que já estão colocados aqui, as coisas que fazem esta igreja ser diferente das demais. Então eu quero abençoar a igreja de Santos na sua capacidade da diversidade, como um porto de entrada que essa cidade é. Seja um porto de entrada para pessoas e povos. Seja aberta para pessoas que pensam e são diferentes. Seja receptiva para aqueles que se vestem, falam e têm costumes distintos dos nossos. Nós não queremos ser Jerusalém, nós queremos ser Antioquia. Que Santos seja Antioquia. E no seu ministério, nos seus governos, pessoas de vários lugares estejam representadas, trazendo um olhar diferente da mesma coisa que é o Teu Evangelho. Que nós não sejamos restritivos, legalistas, fechados, como aqueles cristãos da circuncisão, atrapalhando em vez de ajudar. Quanta energia gasta por Barnabé e Paulo discutindo com irmãos. Quanto tempo que poderia ser aproveitado para o crescimento. Senhor, livra-nos desse mal. Abençoa cada um aqui, para que não seja motivado pela perseguição, porque a perseguição é a perda, é perder o emprego,
é perder o dinheiro, é perder um lugar de moradia e ser obrigado a mudar. Mas nós queremos, Senhor, sermos enviados. Não é perder, é ir. Ir, podendo voltar. Mas ir para onde não existe nada. Ir falar com quem não crê. Não queremos ser uma igreja que cresce à custa de crentes de outras igrejas que vêm para cá. Queremos ser uma igreja que é conhecida na cidade por serem os cristãos, os novos, os que vieram para falar algo que nunca foi dito. Nós abençoamos o Evangelho aqui em Santos, a ação social, a transformação da sociedade e esse coração de evangelizar. Que as pessoas aqui falem como o Felipe falou. Façam sinais e maravilhas. Operem seus pentecostes. E não se apeguem ao poder. Eu quero abençoar essa igreja neste ano de crescimento. Nos grupos de evangelização, nos JEPs, nos convites àqueles que nunca ouviram, nos familiares que, como Herodes, tem um irmão lá que poderia se converter. Nós abençoamos isso. E declaramos a autoridade do teu evangelho sobre eles. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.